Olá, sejam bem-vindos. Esse módulo nós vamos falar sobre as leis espirituais do sucesso. Sim, existem leis no universo que precisam ser respeitadas para que a gente tenha uma vida mais plena e entenda como realmente funciona esse universo. Imagina um dia você acordar e decidir fazer uma viagem. Você simplesmente escolhe qual lugar que você quer ir, compra a sua passagem e vai-se embora. Sem pesquisar um local para hospedagem, sem pesquisar quais os pontos turísticos que você pode visitar, né? Sem pesquisar a culinária. Será que existe uma culinária, né? Existe alimentos, existe pratos nesse lugar que você gostaria de experimentar? Eu tenho um amigo que ele foi para a Argentina, ficou 12 dias, 10 a 12 dias na Argentina e disse que passou fome, porque muita da culinária ali ele não comeria. E aí disse que ficou dias e dias comendo no McDonald's. Eu confesso que se eu passar mais de 2 dias comendo no McDonald's, com certeza eu vou adoecer. Então imagina você fazer essa viagem sem pesquisar nada, o clima, a cultura, os costumes dessa região. Você simplesmente vai. No mínimo você vai se sentir perdido nesse lugar. Então é a mesma coisa da gente trabalhar o dinheiro, a prosperidade, se a gente não conhece as leis desse universo, como realmente esse universo funciona. Então esse módulo nós vamos falar sobre as 7 leis espirituais do sucesso, que quem quiser tem um livro do Deepak Chopra que ele fala sobre essas leis e é o que a gente vai aprender nesse módulo. Então, a primeira lei que ele traz é a lei de potencialidade pura. Ele vem nos falar que todos nós temos uma conexão com tudo que existe. Da mesma forma da planta, né, da parede, tudo é feito de átomo. Nós somos feitos de átomo, tudo que existe é feito de átomo. Então, todos nós estamos conectados. Não só entre pessoas, mas entre coisas, entre plantas, entre animais, tudo é uma coisa só. E essa lei de potencialidade pura fala que quando você silencia, internaliza e diminui todo esse barulho externo, você entra em conexão com essa união, você percebe mais essa unidade entre você, a planta, o animal, as coisas, e você percebe que você é um com tudo isso. Isso faz com que você tenha maior compreensão, consciência de que, da mesma forma que você é conectado a tudo, também você pode magnetizar tudo. Então esse é o primeiro conceito e a primeira lei universal de potencialidade pura, que você já é um com tudo que existe, mas que você só percebe essa conexão quando você silencia. E aí uma das coisas que ele fala, além da meditação, além desse silêncio interno, é você trabalhar o não julgamento. A mente, ela já tem essa tendência de julgar tudo. Então eu olho para isso e digo, isso é uma xícara. Eu olho para o que tem dentro da xícara e digo, isso é chá, ou é água, isso é chá. Então, olho, caneta, enfim, eu vou olhando para tudo e dando um nome para as coisas. A prática do não julgamento é esse silêncio que nós fazemos diante de situações na vida. Tanto situações que eu vejo acontecer com algumas pessoas, como situações que eu passo, né? Ou escolhas que eu faço. Então, quando a gente silencia essa ideia do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, enfim, paro de fazer essas classificações, esses julgamentos, eu começo a entrar no silêncio interno, que todo esse julgamento que a gente faz coloca a gente nesse barulho. E isso nos afasta dessa potencialidade pura, nos afasta dessa unidade. Existem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande que conseguem comunicar e ouvir as plantas. Será que essa pessoa tem esse barulho interno? É possível que não, né? Então, a ideia dessa primeira lei de potencialidade pura é que a gente tire momentos do nosso dia para silenciar. Ah, Maísa, já tentei meditar, assim que eu sento,
me dá vontade de correr, me dá coceira, eu consigo pensar em tudo, eu não consigo deixar minha mente quieta. E é exatamente isso. O seu corpo, ele não está acostumado a obedecer o seu comando de ficar parado ali por alguns minutos. Não está acostumado. Então você vai sentir coceira, você vai sentir inquietação, você vai lembrar de tudo que você precisa fazer durante o dia e vai achar que você está perdendo tempo sentado ali. Tudo isso é verdade, isso vai acontecer. Aconteceu comigo também no início. Hoje em dia não, eu já consigo trazer esse momento de calma, esse momento de meditação de forma mais tranquila. Mas no início, nossa, eu lembrava de tudo. No início me dava muita inquietação, me dava vontade de levantar. E é natural, vai acontecer isso com você. Só que você vai treinar isso. É como qualquer nova habilidade. Meditar também é uma habilidade que você vai adquirindo, você vai aprendendo. Nós vamos falar sobre habilidades direto nesse curso, tá? Então, inicialmente, comece por 1 minuto. Experimente alguns momentos no seu dia parar, respirar, observar a sua respiração. Uma maneira de você estar presente é você observar a sua respiração. É algo que está acontecendo o tempo inteiro ali e é o momento presente. Então, inspira e expira durante 1 minuto, observando a sua respiração. Vai chegar vários pensamentos. Sempre que fugir, volta para a respiração. Comece com 1 minuto e com o tempo vai aumentando esse processo. O Deepak Chopra, no livro, ele fala de você começar 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite. Pode dividir por 15 de manhã, 15 à noite. Como ele é indiano, né? O ideal é você ir aumentando esse momento de silêncio. Então lá eles passam semanas em silêncio, né? Imagina a gente começar... Aqui no Ocidente a gente nem imagina como é passar um dia em silêncio, imagine semanas, né? Pra gente é uma coisa totalmente absurda. Mas é algo que a gente deve ir plantando, praticando, tá certo? Então comece por 1 minuto. Comece por 1 minuto todo dia, 2, 3 vezes ao dia, assim que você lembrar, ok, vou dar uma pausa agora. 1 minuto observando a respiração. Você vai percebendo como isso muda sua frequência. Os pensamentos eles começam, inicialmente vai dar esse boom de agitação, vai ficar totalmente agitado e com o tempo isso vai acalmando. Tem uma outra prática que eu gostaria de fazer agora para a gente completar essa aula, que é uma prática que eu tenho utilizado de você colocar a língua no céu da boca, a ponta da língua no céu da boca e os olhos aqui para a testa. Por quê? Os olhos eles são muito relacionados à mente. Quando a gente está falando, o nosso olho ele está sempre, né? É tanto que na linguagem do corpo tem muito isso. A gente sabe que quando uma pessoa ela está lembrando, estou contando uma história para vocês e aí estou lembrando de um fato que aconteceu. Geralmente a gente vai olhar para a esquerda, que aqui é onde a gente acessa a memória, é onde eu sei, né? Eu vou buscar os arquivos dessa lembrança. É quando eu olho para a esquerda. Então, quando você estiver conversando com alguém e ela estiver te contando uma história e ela olhar para a esquerda e para cima, ela está lembrando, tá? Realmente do fato de algo que aconteceu. É a memória daquilo que aconteceu. Se ela estiver te contando uma história e ela olhar para cima e para a direita, aqui é o lado que a gente está criando. É o lado da criatividade. Então é possível que essa pessoa esteja inventando essa história para você, tá? Então, do lado esquerdo e para cima, memória, lembrança. Do lado direito e para cima, criatividade. Aqui eu estou criando, tá certo? Então aí você sabe se a pessoa está falando a verdade ou mentira, é uma das dicas, existem muitas outras. E quando a gente coloca os olhos para cima, nesse sentido, é uma forma que eu faço com que minha mente, ela tranquilize. Então, uma das formas que você pode utilizar durante esse 1 minuto de meditação é ponta da língua no céu da boca, ponta da língua no céu da boca e os olhos para cima, nesse sentido.
Você pode procurar um ponto no teto para você ficar olhando e que seja mais fácil para você. Pode ficar de olho aberto também, fazer isso. Ou você pode fechar os olhos e manter também esse ponto. Pode observar, quando a pessoa está dormindo, eu noto muito isso na minha filha. Quando ela está dormindo, às vezes ela fica com o olho entreaberto assim e dá pra ver a pupila do olho pra cima. E a gente faz isso quando dorme também, né? Quando a gente está dormindo, a gente tem a tendência de fazer isso com os olhos. Então, o ideal é, durante o período de meditação, 1 minuto, 2, 3, a ideia é que você vá aumentando esse tempo, você coloque a ponta da língua no céu da boca, e os olhos para cima, virado para a testa, né? Nesse sentido, tá certo? Você pode olhar para o teto e pode manter os olhos fechados. Então, vamos fazer agora 1 minutinho, tá certo? Pra gente ir treinando. Você pode colocar as mãos também assim, se você quiser, tá certo? Na frente do peito. Se você quiser também, você pode manter as palmas das mãos unidas aqui na frente do peito, pra gente manter essa conexão e esse formato de oração, tá? Então, língua no céu da boca e os olhos para cima, olhando pro teto, ok? Então, vamos lá, 1 minuto e observando a respiração. Sempre que seus olhos baixarem, isso mostra que a sua mente se perdeu, tá? Então, a tendência, você volta de novo e mantenha essa ideia de os olhos sempre para cima no teto, tá certo? Você pode sentir sono também, tá certo? Nessa posição você pode sentir sono, vontade de bocejar, e aí você vai observando outras sensações também, arrepios, calor, tá certo? Então, vamos lá. Mãos, língua e olhos. Observando a respiração. Como eu estou no ar-condicionado, eu vou preferir ficar com os olhos fechados, tá certo? Porque senão eu vou ficar piscando e isso vai me perder, tá certo? Então, vou ficar com os olhos fechados olhando pra cima. Vamos voltando aos poucos. Você olha meus olhos, já senti sono. Minhas mãos esquentaram. E é natural, como a gente não está acostumado a fazer essa posição com os olhos para cima, é natural que você sinta um certo desconforto, pode sentir um pouco de dor no início, tá certo? Até o seu corpo ele se acostumar com essa ideia. Então, essa é uma forma mais prática de você amenizar seus pensamentos,
Até insônia, se você estiver muito agitado antes de dormir, fizer essa posição nessa meditação, observando a respiração durante alguns momentos, você vai começar a querer bocejar e sentir sono. Isso vai te ajudar a dormir também, tá certo? Então, lei de potencialidade pura.